E hoje cedo, a partir de agora você vai entender tudo o que aconteceu nessa história. Hoje cedo, familiares, pessoas próximas ao Ricardo, foram se despedir dele, no velório, no sepultamento. E eu vou repetir aquilo que eu disse aqui no início do programa. Todo criminoso, qualquer que seja o crime praticado, ele tem família. E o pai, a mãe, os filhos, as pessoas próximas, ninguém tem culpa disso, tá? Então, eu acho que é um momento de despedida que todos devem ter, independente de quem seja a pessoa que está lá, a pessoa que morreu. E as pessoas foram se despedir dele, o sepultamento inclusive aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, ainda pela manhã. Foi um velório, foi tudo muito rápido, tá? O repórter Vinícius Buganza vai trazer os detalhes disso agora. Ricardo Felipe foi velado na capela do Parque Ouro Verde, zona norte de Londrina. Os 3 filhos pequenos, familiares e amigos acompanharam o velório. O enterro foi durante a manhã, no cemitério Jardim da Saudade, também na zona norte. O ex-guarda municipal teria cometido suicídio dentro da penitenciária estadual de Londrina, unidade 2, na tarde desta segunda-feira, depois de permanecer por 1 ano e meio preso. Ricardo entrou na Guarda Municipal de Londrina em 2010. Durante 7 anos de trabalho, teria apresentado 27 atestados, e todos alegando distúrbios psicológicos. Por causa dos problemas de comportamento, Ricardo Felipe foi afastado do trabalho nas ruas. A justiça também determinou que ele fosse proibido de portar arma. Mesmo assim, Ricardo Felipe ainda continuou atuando como instrutor de tiros entre seus colegas de farda. No dia 3 de abril de 2017, Ricardo teve um surto e saiu cometendo diversos crimes. Matou a sócia da ex-noiva dentro da empresa delas. Em seguida, invadiu a casa de uma ex-namorada e matou a tiros o filho e o pai dela. O GM ainda atirou contra a mãe e o avô da ex-companheira, que ficaram feridos. Ricardo foi preso no dia seguinte aos crimes em Maracaí, no interior de São Paulo, com a arma do crime, uma pistola que pertencia à Guarda Municipal. Além do inquérito dos homicídios e das tentativas, o guarda ainda respondia por agressão contra 2 ex-companheiras. Essa história, sem dúvida alguma, é uma história que marca todo mundo aqui em Londrina, né? Vocês sabem que eu estou aqui, eu vou completar agora 8 meses de Londrina, e quando eu cheguei, esse caso já tinha acontecido e eu fui tomar ciência, né? Fui entender tudo que tinha acontecido nos últimos tempos aqui, até para estar junto com você e entender os desdobramentos da história, né? E aí eu me lembro que eu conversei muito com o Buganza e ele foi me passando detalhes disso. Na época, né, Buganza, foi uma história, até hoje ela comove todo mundo, mas aquela manhã seguinte ao crime, quando a notícia chegou até a casa das pessoas, quando todo mundo passou a entender o que tinha acontecido, essa noite terrível, né, com 5 pessoas baleadas, 3 delas morrendo, até hoje isso ecoa na cabeça da população, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você, Juliano, mais uma vez, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Primeiro, a noite trágica, né, Juliano, que aos poucos chegavam as informações, um pouco ainda desencontradas, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Primeiro chegava a informação de um homicídio acontecendo em um canto da cidade, depois em um outro ponto da cidade, outros crimes acontecendo, né? Mais alertas de homicídio acontecendo em uma outra casa, e aos poucos as pessoas iam tentando entender o que estava acontecendo. E quando todo mundo ficou sabendo do que era a história, quando os fatos se ligaram e a pessoa do Ricardo Felipe veio como autor de todos os crimes, é aí que todo mundo ficou completamente chocado, né? Ninguém imaginava que o Ricardo iria fazer isso. O Ricardo, que era reconhecido dentro da instituição da Guarda Municipal, ele também era instrutor de tiro, tinha dado entrevistas em todas as emissoras, né, falando sobre essas instruções. Eu tinha feito uma matéria, por exemplo, dele dando instrução para seguranças da UEL, enfim, era uma pessoa conhecida e que não apresentava, pelo menos nessas entrevistas ou publicamente, um comportamento diferenciado, mas que por trás, como mostrou a reportagem, Juliano, durante aí 7 anos de guarda, 27 atestados, praticamente a cada 3, 4 meses ele apresentava um atestado de distúrbio, né? E já tomava medicamentos controlados há um certo período, e durante todo esse tempo acabou sendo afastado então das ruas,
as coisas começaram a ficar um pouco piores, os ânimos mais exaltados, ele repetindo esses comportamentos, agredindo às vezes companheiras, até que chegou no estupim de tudo, né? Ele acabou tendo a arma retirada, sendo proibido de ir às ruas, ele acabou não aceitando isso, não aparecendo mais na guarda, até que foi lá, buscou a arma de serviço e acabou causando todos esses crimes. Sem dúvida, chocou a noite do crime, o dia seguinte e ontem também. Todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia do suicídio do Ricardo Felipe dentro da Penitenciária Estadual de Londrina, Unidade 2, apesar dele já ter tentado anteriormente um outro suicídio, Juliano. Eu vou voltar com você na sequência, Boganza, porque a gente vai entender agora como é que as coisas aconteceram dentro da PEL. A nossa equipe foi para a Penitenciária Estadual de Londrina ontem, já no meio da tarde, quando chegou essa notícia. Num primeiro momento é aquela história, chega uma informação, e é o que eu digo aqui, a nossa equipe trabalha para checar isso. Do mesmo jeito que a gente fala de fake news, para você tomar cuidado de onde é que você recebe informação, você não tem noção do tanto de gente que liga, do tanto de informação que chega no WhatsApp, e aí é o momento da gente aqui trabalhar duro para garantir que você receba a informação de verdade. Vamos checar. Enche a tela, por favor, com imagens da PEL. Quando a gente chegou lá, o pessoal do Instituto Médico Legal já estava dentro dessa unidade prisional. Logo depois, saíram os primeiros laudos, as primeiras informações, e inclusive a informação de que o Ricardo, ao lado do corpo, ele deixou uma carta. Uma carta que ele escreveu para o filho, se despedindo, explicando os motivos de tirar a própria vida. Por isso eu repito, a principal causa nesse momento é o suicídio. O IML fala em enforcamento. Mas, Juliano, pode ter acontecido alguma outra coisa? A gente tem que aguardar. É só isso que eu posso dizer. Nesse momento, o que se tem é isso, é o enforcamento. Essa carta acabou não sendo divulgada, mas um dos diretores da PEL falou com a nossa equipe a respeito disso, contou tudo o que aconteceu lá dentro depois da descoberta dessa morte. A repórter Daiane Enz vai trazer todos os detalhes agora. A movimentação foi intensa na tarde de ontem em frente à Unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. Primeiro, guardas municipais saíram do presídio. Depois, o perito criminal, ao final dos levantamentos. A polícia técnico-científica confirmou que Ricardo Leandro Felipe, de 38 anos, que há 1 ano e 5 meses cumpria pena na PEL 2, foi encontrado enforcado. O corpo do ex-GM foi encaminhado a um instituto médico legal. Ricardo estava fora da guarda desde o início do ano. O ex-guarda municipal foi encontrado morto sozinho na cela por agentes carcerários que faziam uma fiscalização rotineira. Ele teria aproveitado o momento exato em que os outros detentos saíram para tomar banho de sol no pátio. O diretor da PEL 2 disse que a notícia pegou todos de surpresa. Nós retiramos os presos dos seus cubículos, onde irão para o banho de sol. Na sequência, a gente vem fazendo limpeza, faxina dentro dos próprios corredores das galerias. E nesse momento nós percebemos que o cubículo dele estava com um colchão tampando a portinhola, que é a parte de ventilação. Achamos estranho e fomos verificar, já estava feita essa questão. Ele já havia tentado se matar antes ou não? Logo quando ele chegou na unidade, há cerca de 1 ano atrás, ele teve um episódio dessa natureza. Mas foi bem início, então foi mais uma questão que não, bem no começo mesmo, foi impedido. Estava tudo tranquilo, inclusive estava participando do vestibular, dos programas que nós temos dentro da penitenciária, então para a gente foi uma surpresa. Ele teria deixado uma carta à família. Deixou uma carta endereçada aos seus familiares, já está de posse da Polícia Civil, que compareceu ao local, junto com o IML. Agora abriremos um procedimento administrativo, onde poderemos apurar todas essas questões. Com certeza, todos os presos que ali conviviam, os agentes penitenciários que participaram dessa questão, todos vão ser ouvidos. Então, creio que fica um pouco prematuro a gente falar alguma questão relacionada a depoimento de outras pessoas envolvidas. Eu queria te mostrar, a partir de agora, quando esse crime completou 1 ano, eu fui aos locais onde tudo aconteceu e trouxe para você, numa reportagem especial aqui, os detalhes, tá? Sempre que alguém é preso, sempre que alguém é condenado, é importante que a gente faça uma retrospectiva, a gente lembre tudo o que aconteceu, até para que quem está em casa, até para que você, minha amiga, você, meu amigo, relembre, ou às vezes, nesse corre-corre do dia a dia, a gente acaba nem vendo as coisas, de repente você que não viu. Quem era o Ricardo Felipe? Por que é que ele estava preso?
Por que um homem que chegou a passar num concurso público, que era extremamente reconhecido na Guarda Municipal, chegou a ser expulso da corporação? O que ele praticou na noite daquele dia 3 de abril de 2017, que fez com que ele ficasse conhecido como o GM assassino? A partir de agora você vai entender detalhes daquele dia e do porquê ele se transformou num personagem de uma das mais trágicas histórias dos meios policiais aqui de Londrina. Ronaldinho, traz pertinho aqui e enche a tela do balanço. O guarda municipal Ricardo Leandro Felipe atirou contra 6 pessoas. 3 delas morreram. Ele estava de licença médica e voltou a trabalhar justamente naquele dia. Tinha contra ele uma decisão judicial que o impedia de usar armas quando não fosse para o serviço. Mas ele chegou naquele dia, entrou na corporação e pegou a arma funcional. Ninguém imaginou que ele sairia daqui para cometer todos esses crimes. Depois de denúncias de agressão e ameaças à ex-namorada, uma determinação da Justiça proibia Ricardo Felipe de qualquer aproximação e também de usar armas fora do horário de trabalho. Ele se apresentou para o trabalho, bateu o cartão normalmente, pediu a arma dele, né, que a juíza determinou que em serviço ele poderia usar a arma e sumiu de lá, né? Daí fez o que fez. Jardim Guanabara, zona sul da cidade. Aqui, Ricardo fez a sua primeira vítima. Ele veio até esse prédio onde funcionava a imobiliária da atual namorada. Ela não estava aqui. Ele então descarregou a arma contra a sócia dela que morreu, ainda no local. O alvo do guarda municipal seria a atual noiva Josiane Amorim, mas quem estava no local era a sócia dela, Ana Regina do Nascimento Ferreira, de 34 anos, que foi morta com um tiro no rosto e outro no peito. Ele não pegou a arma, ele foi com a arma e ele saiu com a arma como ele fazia todos os dias. Ele estava de atestado, esses dias que ele estava de atestado, ele estava com a arma. Ricardo atravessou a cidade e veio até a casa da ex-noiva no Jardim Leonor, na zona oeste de Londrina. Chegando aqui, ele não encontrou a ex-companheira. Foi aí que ele decidiu praticar os crimes contra a família dela. Baleou o pai, a mãe, o filho de só 16 anos e o avô, que estava numa cadeira de rodas. O menino morreu ainda no local, o pai no hospital. O guarda municipal seguiu até a casa de uma ex-namorada, na zona oeste de Londrina. Matou o filho dela, Vitor Espinosa dos Reis, de apenas 16 anos, com vários tiros no peito. Ricardo ainda atirou contra a mãe dela, o pai e o avô de 80 anos, que estava numa cadeira de rodas, e depois fugiu. A ex-companheira chegou minutos depois de o atirador fugir. Estava em casa. Eu estava, mas eu consegui esconder, ele não me achou. Só que quem acabou sendo alvo disso tudo foi minha família, né? Ricardo roubou 3 carros durante a fuga. Ele foi preso horas depois em Maracaí, no interior de São Paulo, a 120 quilômetros de Londrina. Na entrevista que ele concedeu pouco depois de ser preso, ele disse que não se lembrava do momento em que cometeu os crimes. Eu acabei pegando alguns remédios que eu tomava, um de cada um, acabei tomando vários de cada um, não lembro quanto, uns 6, 7 de cada um. E tentei, através desses remédios, manter um pouco a calma. E a partir daí eu comecei a ficar meio fora de mim mesmo. Um ano depois, a Raquel, que é a ex-noiva, concordou conversar com a gente. Você perdeu teu pai e teu filho
nesse dia. Como é que é ver essas imagens? Como é que é lembrar desse 3 de abril de 2017, Raquel? É tudo igual. O desespero, perguntas que não têm resposta. E eu me sinto totalmente incapaz por esse dia. Hoje, eu analiso tudo que aconteceu e eu vejo quantas coisas erradas que poderia ter evitado isso. No dia, alegaram que eles tinham que ter certeza de que ele estava realmente a 250 metros de distância de mim. E até na hora eu falei, mas gente, que absurdo, vocês estão ouvindo, tem aqui a mensagem mostrando que ele estava na porta da minha casa, vocês vão pegar uma fita métrica para medir? Não tem cabimento isso. E horas depois estava acontecendo o crime e colocando aí no chão a teoria de alguns guardas que relataram que foi uma denúncia falsa, né, uma mentira. Na denúncia feita pelo Ministério Público, o guarda municipal é apontado como autor de 12 crimes. Ele apenas concretizou as ameaças que ele já vinha fazendo há algum tempo. Isso demonstra um conhecimento do que fazia e até mesmo que ele previa que poderia fazer isso mais adiante. Uma escalada criminosa, crimes de extrema gravidade, com uma brutalidade incomum e que nós esperamos que tenha a devida resposta. Eu acho que essas ameaças todas, né, e isso nos remete, obviamente, à violência. Ele atingiu as famílias, mas os alvos eram sempre a atual companheira e a ex-companheira, que estariam se conversando e ambas teriam decidido denunciá-lo. E aí ele ficou sabendo e ele se revoltou com isso e passou a nutrir esse sentimento de vingança.